Olá, quero cumprimentar você com um bom dia na paz do Senhor. Aqui quem fala é Dani Boy Abreu. Faço parte do quadro de presbíteros da Assembleia de Deus de Santana. Aqui congrego ali no Templo Central, que está localizado na Salvador Diniz, de esquina com ali na Salvador Diniz, no centro, próximo à Praça Cívica. O nosso pastor presidente, pastor Lúcio Francisco Barbosa Tavares. Temos pastor dirigente do Templo Central, que é o pastor Adriel e o pastor Aloysio Duarte. Tenho uma palavra de Deus para você nessa manhã e uma carta aos Colossenses que é maravilhosa, gosto muito. É um livro pequeno, uma carta pequena, mas muitos ensinamentos, muito bom. Eu já ministrei Colossenses aqui uma vez, se você for olhar uma das minhas lives. Eu já ministrei Colossenses também, um pequeno trecho, é igual hoje, tá? Quero trazer uma pergunta que fizeram para mim sobre quais foram as funções que eu já assumi depois da igreja, né? Bom, primeira vez que eu fui chamado, eu fui para a portaria do Templo Central, né? Eu fiquei como recepcionista. Minha esposa e eu no Templo Central, recepcionando os irmãos, quase um ano lá. Depois eu saí e fui dirigir uma congregação por nome Maná. Na época era a menor congregação de Santana, congregação bem pequena, gente. Eu fui dirigente lá. Eu saí da Maná, passei um ano na Maná. Eu saí da Maná e voltei para o Templo Central e eu assumi o culto do meio-dia. Um culto que eu herdei do pastor Aloysio com a irmã Tânia. E lá no culto do meio-dia foi muito relevante lá. Passei 5 anos e meio lá no culto do meio-dia. O culto do meio-dia acontecia, porque não está mais acontecendo. Acontecia de segunda a sexta-feira, do meio-dia a 1h da tarde. Era um culto diário. E Deus me proporcionou passar 5 anos e meio lá, contradizendo pessoas que diziam que eu não ia passar 6 meses, coisas desse tipo. É Deus que surpreende. Talvez se fosse da minha vontade eu não tinha passado mesmo tudo isso. Mas Deus proporcionou que eu ficasse tanto tempo lá. E foi a melhor coisa que Deus fez para mim, porque lá eu me dediquei ao estudo, à ministração da palavra. E Deus me honrou muito ali, no Templo Central. Depois que eu saí de lá, assumi os músicos no Templo Central. Infelizmente não foi um trabalho muito frutífero, mas concluí, né? E hoje eu sou professor da Escola Bíblica Dominical, já há vários anos. E sou professor dos músicos, junto com o professor Rogério, eu sou professor dos músicos junto com ele. Convido você a participar da Escola Bíblica Dominical. Pode ir lá para minha classe, não tem problema nenhum. Se você de repente tiver interesse, pode falar aqui no meu privado, que aí eu faço questão de ir lá te pegar para ti. Ir na Escola Dominical, você vai ser nosso visitante, você vai gostar muito da aula, tá? Tenho uma palavra de Deus para você, que está aqui na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 16, e aí eu vou pular um pouquinho, tá? Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Ele está falando de Deus, né? Paulo falando de Deus. Porque nele, com N maiúsculo, nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, invisíveis, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele. Paulo escreveu essa carta aos Colossenses porque eles estavam tendo uma influência muito ruim dos gnósticos. Eu expliquei já uma vez uma live, de repente você não viu, vou explicar de novo. Gnosticismo era uma seita que dizia que a pessoa podia se alimentar da carne e do espírito. Vou me alimentar da prostituição, da bebedeira, de tudo relacionado à carne. E também posso me alimentar das coisas do espírito. Eu vou para a igreja, eu vou orar, algo desse tipo. Tu pode te alimentar dos dois porque carne e espírito não se misturam, né? E na verdade a gente sabe que tem influência. Paulo então escreve essa carta para corrigir esse problema, dizendo que não é preciso irmãos fazerem isso.
que agora aqueles irmãos e nós somos nova criatura, e aquelas coisas, características do mundo, a gente tem que, sair. E aí ele escreve aqui no capítulo 1, apresentando esse Deus criador, um Deus que criou todas as coisas. E ele vai dizer que criou todas as coisas, que há no céu, que há na terra, visíveis, árvores, pássaros, plantas, e aí por diante, o homem, inclusive foi sua imagem e semelhança, invisíveis, oxigênio, vento, coisas invisíveis. Aí ele vai dizer, sejam tronos, reis, presidentes, governadores, tudo foi Deus que instituiu. Deus instituiu e eles estão debaixo da permissão de Deus, tá? Sejam tronos, dominações, sejam principados, sejam potestades. Principados e potestades, ele está falando das coisas celestiais, tipo anjo, demônio, os poderes do céu, coisas desse tipo, né? Ou seja, tudo foi criado por ele e para ele. Toda a criação, ela rende glória a Deus. Deus é glorificado na criação. Aí a parte mais bonita do texto, que é o que eu quero falar, olha só. Versículo 20, eu vou dar um pulinho. E que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. Ele está dizendo nesse texto o seguinte, que, havendo ele feito paz, ele está dizendo da atitude de Deus de mandar Jesus Cristo. Deus enviou Jesus Cristo. E que, havendo por ele feito a paz, ele enviou Jesus Cristo para restaurar a paz. O que seria essa paz? Seria a paz das guerras, o mundo vive em guerra. E mandou Jesus Cristo para acabar com as guerras. Não é essa paz. Ele trouxe paz para os governos, das lideranças e tal. E essa que é a paz, não é essa a paz. A paz que ele está falando aqui do texto é a paz que está relacionado à nossa inimizade com Deus, né? A inimizade que nós criamos com Deus a partir do pecado. A partir de Adão, o homem ele só declinou, vai ladeira abaixo. E, ou seja, o homem estava numa situação tão decadente, deprimente, que vivia de fato um contexto de guerra com Deus. Vivia de fato um contexto de guerra, de briga com Deus. Deus vendo essa guerra, Deus vendo essa briga, Deus vendo essa peleja entre homem que não conseguia se salvar, então ele toma a atitude de mandar Jesus Cristo. E através de Jesus Cristo, essa paz é restaurada. A paz é restaurada através de Jesus Cristo. Deus enviou Jesus Cristo para restaurar a paz entre o homem e Deus. Por quê? Porque o pecado e todas as coisas nos afastam de Deus. Aí vamos continuar. Colossenses capítulo 1, versículo 20. Feito a paz, aí olha só. Pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Paulo está dizendo aos Colossenses e diz assim, Deus tomou a iniciativa do perdão. Deus, ele tomou a iniciativa do perdão. Ele mesmo enviou Jesus Cristo. Quem queria o perdão era Deus, por isso ele enviou Jesus Cristo. Deus enviou Jesus Cristo para restaurar o laço, para restaurar a comunhão. Jesus Cristo, Deus aqui não é o errado somos nós, o homem, mas Deus tomou atitude enviando Jesus Cristo para restaurar a guerra, para trazer paz ao conflito entre homem e Deus. Vou te dar um exemplo aqui. Vamos imaginar, geralmente o pessoal fala do homem, né? Vamos imaginar que um exemplo da mulher, mas serve para os dois, é só um exemplo. A mulher traiu o marido. E fruto dessa traição, os dois se separam.
É um exemplo do que eu estou te falando. Fruto dessa traição da mulher, os dois se separam. E aí ela vai viver a vida dela e o homem vai viver a vida dele. Só que o homem quer se reconciliar com a mulher, né? Ele quer se reconciliar com ela. Ele perdoou o pecado, perdoou a traição dela e quer se reconciliar com ela, né? Só que o correto seria o seguinte: ela vir pedir perdão para o homem, porque foi ela que errou, né? Esse não seria o ciclo natural? A pessoa que está errada, admitir que está errada, e aí vai lá pedir perdão para a parte que foi prejudicada, traída. Só que aquele homem, ele quer restaurar o seu casamento. Então ele toma a atitude do perdão. Ele procura a mulher e diz: olha, eu te perdoo pelo que você fez. Eu quero restaurar o nosso casamento, né? Eu te perdoo pela traição. Então eu quero restaurar a comunhão contigo. Eu quero restaurar o casamento contigo. E aquela mulher que deveria ter tomado a atitude de perdão, ela então recebe esse perdão. Ela, depois disso, vê o quanto o marido é bom. Ela recebe esse perdão, reconhece o seu erro e continua com ele. Foi exatamente isso que Deus fez conosco. Exatamente a mesma coisa, né? Quem errou entre Deus e o homem foi o homem. Só que Deus viu que o homem não iria pedir perdão para ele. Então Deus tomou atitude. Ele enviou Jesus Cristo porque ele queria restaurar com o homem, restaurar o relacionamento com o homem que estava caído, que tinha traído, que tinha traído Deus, né? Então esse é o exemplo perfeito do que Deus fez por nós. Esse é o exemplo perfeito do amor de Deus, que é capaz de perdoar. Ele tomou a atitude do perdão. É ele que buscou. Deus buscou o perdão. O certo seria nós irmos buscar o perdão, mas Deus buscou o perdão enviando Jesus Cristo. E Deus enviou Jesus Cristo. E agora nós recebemos esse perdão. Agora nós recebemos esse perdão e devemos, então, agora restaurar o relacionamento e caminhar com Deus. Esse é o exemplo perfeito. Olha, eu tenho certeza que você entendeu o que eu estou te falando, porque não tem exemplo melhor que esse, do marido que perdoa a mulher que errou e Deus que perdoa o homem que errou, né? Maravilhoso, esse exemplo é ótimo, tenho certeza que você aprendeu. E ele vai continuar, né? Para que reconciliasse consigo mesmo, todas as coisas. Ou seja, ele vai dizer que não foi só o homem que errou, mas o pecado do homem corrompeu até a própria natureza, corrompeu até as próprias coisas que Deus criou. Então, Deus enviou Jesus Cristo para que reconciliasse com ele todas as coisas. E eu estou falando não só de seres humanos, eu estou falando do mundo inteiro. Do rio que foi poluído por causa do homem, né? O rio Tietê. Jogaram fezes e todo tipo de lixo lá dentro. Deus, através de Jesus Cristo, reconciliou com ele até isso. Meu irmão, pode até parecer besteira, alguém pode até dizer: ah, mas Deus não está preocupado com a criação dele, ele está preocupado com os homens. Não, Deus está preocupado com a criação, sim. Por isso ele enviou Jesus Cristo, para restaurar com ele todas as coisas, tanto o homem quanto as outras coisas inanimadas assim, né? Seres e objetos. Vamos continuar que a gente está terminando. Tanto as que estão no céu, todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu. Tudo. Deus, Jesus Cristo, veio para restaurar o homem, restaurar a terra com Deus. Versículo 21 para a gente concluir. A vós também, que noutro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento pelas obras mais, agora, contudo, vos reconciliou. E aí Paulo ele fala logo, né? Fala: olha, inclusive vocês, porque ele estava falando para crente aqui, né? É sempre importante a gente entender que
Deus, ele quer restaurar o que está perdido, que não vai para a igreja, quanto aquele que vai para a igreja, que congrega, que está lá nos cultos, está na escola dominical, todos. E aí ele vai dizer assim, tu também, vou aqui parafrasear, né? Paulo tivesse dizendo, olha, tu também, há um tempo atrás, tu era errado, há um tempo atrás, tu era motivo da ira de Deus, há um tempo atrás, Deus iria te condenar por todas as coisas erradas que tu fez na tua vida. Mas agora, você está reconciliado, e isso é obra de Deus. Essa obra da reconciliação foi feita por intermédio de Deus. Deus tomou a atitude da reconciliação. Deus tomou a atitude de buscar esse relacionamento, buscar essa comunhão, tá? Então, meu irmão, nenhum de nós era merecedor do perdão e da graça da reconciliação de Deus. Nenhum de nós era merecedor. Nenhum de nós. Nem o melhor homem, nem o homem mais fiel, nem o homem nada. Nenhum de nós era digno da reconciliação e do perdão de Deus. Mas ele, pela sua graça e pelo seu amor, buscou a reconciliação. Deus, com a sua graça e o seu amor, enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos reconciliar com Ele. Você que está me escutando, que às vezes sabe que está errado, né? Isso é pesado, né? Não é pesado isso? Quando tu faz as coisas assim, tu sabe que está errado. Pois é. Você que sabe que está fazendo a coisa errada, isso serve para mim também. Né? Você sabe que está fazendo a coisa errada, que o caminho não é esse, está trilhando um caminho que, rapaz, tu está fazendo as coisas que estão te afastando de Deus, você sabe que é errado. Quero dizer que esse Deus, ele quer se reconciliar contigo. Esse Deus, ele te ama tanto que ele quer essa reconciliação. Basta você dizer, poxa, Senhor, você nem precisa, né, pedir assim, na hora pediu perdão. Você só vai reconhecer que era um pecador. Você vai dizer assim, Senhor, eu recebo o teu perdão, eu recebo a reconciliação e eu quero caminhar contigo. Só isso. Só isso. E Deus é suficiente para restaurar o culto, restaurar a comunhão contigo. Ele buscou a comunhão. Ele buscou a reconciliação. Amém? Vamos orar? Santo Deus e Pai, obrigado, Senhor. Esse aqui é um dos textos que me fez me render aos teus pés, de uma vez por todas. Saber que tu buscou a reconciliação, mesmo sabendo que eu era errado. Tu foi lá e enviou Jesus Cristo. Os meus pecados crucificaram Jesus Cristo. Eu matei Cristo. Foi eu matei Cristo. Os meus pecados crucificaram Jesus. Foi eu. E tu enviou ele para mim, para me perdoar. O Senhor tomou a atitude da reconciliação. Obrigado. Senhor Deus, o meu irmão que está assistindo, ele também foi alcançado por esse teu amor, por essa tua graça. Senhor Deus, então, aquele que ainda não foi, ou que nem entendeu a tua graça, Senhor Deus, que ele e ela possa entender o quanto tu é bom e o quanto tu ama, a ponto de se entregar por nós. E aí nós vamos nos render a ti. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa palavra. Ajuda o que está fraco, fortalece aquele que está de pé, e assim nos ajuda a caminhar contigo, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por você que está assistindo. Fabiano Luz, Gisele Alencar, Sirene, minha irmã Sirene, esposa do Jairo. Muito obrigado a todo mundo que me acompanha. Que Deus abençoe a todos nós. E até semana que vem. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui pregando a palavra novamente. Valeu, que Deus abençoe a todos nós.